Olá, meu nome é Carla de Cássia Soares Justino. Sou integrante do grupo de 7 alunos do curso de bacharelado em administração da Univesp. Apresentamos um estudo sobre a relação entre cultura e clima organizacional no setor público. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Tiago Ramalho. Quando falamos de cultura organizacional, estamos nos referindo ao conjunto de valores, crenças, normas e atitudes que orientam o comportamento dentro das instituições. Esses elementos moldam diretamente o clima do trabalho e, no setor público, tornam-se ainda mais sensíveis, devido à alternância de gestores e cargos comissionados. O objetivo geral da nossa pesquisa foi compreender como os servidores públicos paulistas percebem esse clima organizacional. Para isso, estabelecemos 3 objetivos: identificar as principais abordagens sobre cultura e clima no setor público, entender como esses dois conceitos se relacionam e, por fim, analisar de que forma a cultura influencia o clima a partir da percepção real dos servidores. No setor público, a cultura organizacional tem um papel decisivo no desempenho e na motivação dos servidores, influenciando diretamente a qualidade do serviço e favorecendo um ambiente mais colaborativo. Esses elementos culturais vivenciados no dia a dia pela liderança e pelos próprios servidores moldam o comportamento, orientam práticas e impactam de forma direta o clima organizacional. Para compreender essa dinâmica, utilizamos um método de pesquisa baseado em um questionário estruturado com escala Likert de 5 pontos e uma questão aberta. O instrumento foi dividido em 3 sessões: sociodemográficas, percepções sobre o clima e perguntas relacionadas à cultura organizacional. Com base, aplicamos a escala EPICOSP, voltada especificamente para avaliar o clima no serviço público. Olá, meu nome é Fabiana, sou estudante do Polo da cidade de Iguape e vim falar com vocês referente aos conceitos de cultura organizacional e clima organizacional. A cultura organizacional refere-se a um conjunto de valores, normas, comportamentos e rituais de uma instituição. Os colaboradores, quando eles são orientados a essas culturas, eles têm uma melhor clareza da visão e da missão da instituição ou da organização. Essa cultura, ela pode ser alterada dependendo da sua liderança. Se a liderança for uma liderança ativa, que está disposta a explorar mais essa cultura, ela consegue ter uma modificação e uma adaptação melhor de seus colaboradores. Caso não ocorra desta forma, continua sendo uma cultura tradicional e rígida. Já o clima organizacional, ele é o termômetro de uma organização ou de uma instituição. O clima organizacional, ele é responsável para medir o nível de satisfação dos colaboradores dentro das instituições e das organizações. Isso se dá devido como anda a dinâmica, a comunicação, o plano de ação e a liderança desta organização e dessa instituição. Ele é responsável para saber se essa liderança é uma liderança motivacional ou é uma liderança ausente. Isso também refere-se à atmosfera desse ambiente de trabalho, aonde pode-se ver se esse ambiente de trabalho ele é propício para uma execução boa ou ruim. Isso também se dá devido à mudança de setores. Olá, meu nome é André Luiz Vicente da Silva, sou do curso de Administração da Univesp. Bom, a relação entre cultura e clima organizacional. Reforçando o que é cultura organizacional. É todo aquele, tudo aquilo que a gente pode considerar como norma, crença, valores, tudo aquilo que define o comportamento dos servidores, dos funcionários, dos colaboradores. Já o clima organizacional é como esses mesmos servidores, colaboradores, funcionários se sentem em relação à cultura organizacional daquela instituição, daquele setor, daquela chefia. Então, esta é a diferença entre eles. Bom, agora a relação de uma com a outra como que a cultura define o clima organizacional. E o clima organizacional mostra se a cultura está sendo eficiente ou ineficiente,
se ela causa, por exemplo, motivação ou desmotivação. Bom, a cultura e o clima organizacional, suas especificidades e desafios. Bom, a impessoalidade, a moralidade, publicidade e eficiência fazem parte das especificidades da cultura organizacional de um setor, de uma instituição. O grande desafio, ou os grandes desafios, são encontrar um equilíbrio para que possa ser alcançado um atendimento perfeito, né, dentro da melhor qualidade possível à sociedade, respeitando todos os protocolos, tudo que a lei define como correto. Então, é importante que toda a equipe, todos os servidores compreendam da melhor forma possível a cultura organizacional e que ela traga um clima organizacional positivo para que isso se reflita em qualidade de atendimento à sociedade. A metodologia do trabalho foi dividida em 3 etapas, onde a primeira foi para que fosse definido como seria feita a coleta de dados. E assim, a pesquisa adotou uma abordagem mista, integrando métodos quantitativos e qualitativos, aplicando o princípio da triangulação metodológica. Esse formato permite compreender o fenômeno de forma mais completa, reduzindo as limitações de uma única abordagem, como defende Flick. Para garantir alinhamento entre os objetivos, dados e análises, foi utilizada a matriz de amarração de Mason, que organiza cada objetivo específico, suas fontes de dados, instrumentos e análises correspondentes. A população da pesquisa foi composta por servidores públicos atuantes e não atuantes, com uma amostragem não probabilística, incluindo todos que se disponibilizaram a participar da pesquisa. A segunda etapa foi o desenvolvimento da coleta de dados. O instrumento de coleta utilizado foi um questionário online composto por perguntas objetivas e abertas. Ele foi aplicado via Google Forms entre os dias 9 e 19 de outubro de 2025, com envio pelo WhatsApp. As perguntas utilizaram a escala Likert de 5 pontos, que foi incluída também uma questão aberta para captar observações individuais. Para avaliar o clima organizacional, foi utilizada a escala EPICOSP, que é a escala de percepção do clima organizacional para o serviço público, que contém 79 itens distribuídos em 13 dimensões. Todos os participantes receberam informações sobre anonimato, voluntariedade e direito de desistência, além de uma pergunta obrigatória confirmando o consentimento livre e esclarecido. E a terceira etapa foi onde foi feita a análise dos dados obtidos. A análise dos dados quantitativos foi realizada por meio de estatística descritiva, utilizando frequência, média e desvio padrão para identificar tendências e variações nas percepções dos servidores. Para os dados qualitativos, provenientes das questões abertas, foi aplicada a análise de conteúdo, buscando compreender como a cultura organizacional influencia o clima percebido. Devido ao grande volume de informações qualitativas e um prazo limitado, o ChatGPT na versão paga foi utilizado como instrumento de apoio analítico, mantendo o foco na relação entre as dimensões da EPICOSP e os elementos culturais. As principais categorias de análise contemplaram valores, normas e práticas relacionadas à cultura, e dimensões como comunicação, relações e satisfação ligadas ao clima organizacional. Para a pesquisa, foi utilizada a escala de percepção do clima organizacional para o serviço público. Consiste nessa escala de 1 até 5, sendo que 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. As perguntas elas foram divididas em 13 dimensões. O formulário ele ficou disponível durante 10 dias exclusivamente para os servidores públicos ativos, inativos e ex-servidores públicos. O maior estado com participação nas respostas foi o estado de São Paulo, com 96,3% do total de respostas de 108. Na dimensão autonomia, foi possível perceber que os servidores eles compreendem que eles têm a liberdade para realizar suas atividades, incluindo tomada de decisão, resolução de conflito, mesmo que de forma moderada. Muitas vezes influenciada pela cultura hierárquica, que acaba limitando a decisão de forma individual. E quando o servidor ele encontra um ambiente que o valoriza
ele se sente mais motivado. Na dimensão interação e cooperação, foi possível perceber que os servidores acreditam que quando se tem uma cultura organizacional saudável, como respeito e boa convivência, os impactos de ruído de comunicação são imperceptíveis, fortalecendo o trabalho em equipe. Na dimensão participação, os servidores eles afirmam que o diálogo é a peça fundamental para que tenha uma boa gestão, mesmo que haja políticas internas que limitem essas tomadas de decisões coletivas. A cultura participativa ela é vista como algo que deveria ser mais incentivado dentro de qualquer instituição pública. Nessa dimensão, o suporte de chefia, o servidor ele reconhece que a liderança ela tem um papel fundamental para a melhora do clima, porque ela contribui de forma positiva ou negativa, porque ela motivando o colaborador, ele acaba desempenhando melhor as suas atividades. Ela tem um papel decisório, mas muitas respostas foi apontada a palavra autoritário, o que mostra, né, que há prevalência de autoritarismo em muitos setores, e o que acaba prejudicando não só o servidor público, como o clima organizacional, como a própria cultura organizacional, como a entrega de serviço para a própria sociedade. No treinamento, foi unânime a necessidade de se treinar o funcionário e que isso é essencial para a melhora do desempenho. Só que não há capacitação contínua, não há políticas que voltem para a necessidade desse treinamento, e o funcionário ele acredita que se houvesse treinamento, sempre ele melhoraria, teria melhora no seu desempenho. Na dimensão de formalização, fica clara que há regras, que elas são necessárias, só que há também uma rigidez nessas regras. E o que o funcionário busca é a flexibilidade, o equilíbrio entre elas, para o bom andamento, para a melhora do clima. Quando se trata de resistência às mudanças, percebe a cultura um pouco mais tradicional, pouco flexível, talvez por conta da burocracia que rege o serviço público. Essas transformações elas são recebidas pelos funcionários com cautela, com desconfiança, e isso faz com que a liderança ela tenha um papel participativo, a comunicação seja transparente, e isso ajuda a reduzir essa mudança. Na dimensão de valor público, ela foi a dimensão que teve a média mais positiva de todo o questionário. E ela mostra o orgulho e o senso de pertencimento do servidor público e o orgulho de servir à sociedade. É uma cultura voltada para o bem comum que fortalece o comprometimento, a ética no serviço público, e isso faz toda a diferença. Na dimensão de clareza, eles sabem as funções, a meta, mas aponta que existe falha na comunicação e nas mudanças internas. Uma cultura transparente na visão dos servidores, ela aumenta a confiança entre os próprios colegas de trabalho. Em relação à ineficiência, a falta de planejamento, transparência, excesso de interferência política, a própria burocracia e o favoritismo são desafiadores para os servidores públicos. E eles buscam a valorização da meritocracia, de uma comunicação transparente, clara. Essa é, na visão deles, uma das soluções para melhorar o sistema que é ineficiente na visão dos servidores públicos. Na dimensão de atuação profissional, eles mostram pessoas que são comprometidas com o trabalho, são responsáveis, mas falta reconhecimento e recurso, que afeta a própria motivação do servidor público. E uma cultura que passa a valorizar o servidor profissional contribui para a própria motivação e o engajamento, e isso acaba melhorando os resultados. Na dimensão de desempenho, o servidor ele percebe-se atuante, engajado, só que ele sente falta do feedback de uma avaliação para verificar como desenvolve as suas atividades. E isso influencia diretamente na cultura e no clima. E o diálogo é essencial e importante para que se verifiquem os encaixes neste caso.
Em relação à diversidade, o ambiente é considerado respeitoso, mas tem muitos desafios. Dentre as 13 dimensões, essa foi a dimensão que menos teve respostas. E isso é necessário ter política para fortalecer e combater os preconceitos. Olá, me chamo Cláudia Sanches. Em considerações finais do trabalho de conclusão de curso, apresento as principais considerações sobre a pesquisa que buscou compreender a percepção do servidor público paulista sobre o clima organizacional de sua repartição. Para isso, utilizou-se a escala de percepção do clima organizacional no serviço público, a EPICOSP, desenvolvida por Estivalete e colaboradores em 2024. A partir dessa ferramenta, foi possível analisar 3 dimensões fundamentais do ambiente de trabalho, como autonomia, cooperação, participação, suporte da chefia, comunicação, diversidade, entre outras. Os objetivos específicos foram 3. Primeiro, identificar as abordagens teóricas sobre cultura e clima organizacional na gestão pública. Segundo, compreender a relação entre cultura e clima organizacional. E, por fim, analisar como a cultura influencia o clima percebido pelos servidores. Sobre os resultados, revelaram um quadro misto, mostrando tanto aspectos positivos quanto limitações importantes. De um lado, os servidores demonstram orgulho e compromisso profissional, além de reconhecerem a importância de servir à sociedade. Por outro lado, destacaram fragilidades na autonomia decisória e na qualidade da comunicação interna, o que ainda reflete estruturas mais rígidas dentro do serviço público. Fatores como cooperação entre colegas e suporte da chefia foram avaliados de maneira mais positiva. Esses elementos demonstram que relações interpessoais fortalecidas e lideranças abertas podem reduzir os impactos negativos de estruturas burocráticas. Essas condições estão em sintonia com a literatura de gestão de pessoas e recursos humanos, quando enfatiza que o comportamento das lideranças é um dos pilares centrais para o desenvolvimento organizacional. Concluindo, entre as principais considerações do trabalho, destaco 3 dimensões: a contribuição teórica, que amplia o debate sobre o clima organizacional no serviço público paulista e valida o uso da EPICOSP como instrumento de análise. A contribuição prática, que oferece subsídios concretos para gestores públicos aprimorarem práticas de liderança, comunicação e capacitação. E a contribuição social, que reforça a importância do valor público e a centralidade do servidor na entrega de serviços de qualidade à população. Quanto às limitações, ressalto que a amostra foi não probabilística e não representativa de todos os servidores do Estado de São Paulo, o que impede generalizações amplas. Também pode ter havido viés de autosseleção entre os participantes e, por se tratar de um estudo transversal, não é possível fazer inferências causais. Por isso, recomenda-se que futuras pesquisas ampliem a amostra, adotem delineamentos longitudinais e incluam variáveis mediadoras e moderadoras como engajamento, bem-estar e inovação, além de testar intervenções de gestão, especialmente em liderança e diversidade. Em síntese, esse trabalho reforça que compreender o clima organizacional no serviço público não é apenas um exercício acadêmico, mas um instrumento estratégico para fortalecer o comprometimento, o desempenho e, acima de tudo, a qualidade do serviço prestado ao cidadão. Muito obrigada.